nós vamos começar com uma parte da história do Rei Leão. E eu escolhi o batizado de Simba. Vocês se lembram quando começa essa história que o Simba, ainda bem pequenininho, ele está brincando com os pais ali na grande pedra do rei, né? E aí vem o macaco. Ele quebra um coco, ele joga uma aguinha lá na testa do Simba, faz um sinal. Depois ele pega o Simba e levanta o Simba e mostra para todos aqueles animais. Ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso nesse ciclo sem fim. Então esse é o início dessa caminhada do Simba nas savanas africanas, junto com aqueles animais. Então os animais todos o cumprimentam, respeitam, porque ele é o filho do Rei Leão. Isso, gente, é um rito. Um rito é uma cerimônia. Só que existem cerimônias que são sagradas também. Então nós vamos falar um pouquinho delas. Uma cerimônia sagrada, às vezes, acompanha a vida de uma comunidade de cada um dos seus membros. Assim como Simba, ele foi apresentado para o grupo deles, as pessoas também, em muitas religiões, elas preparam ritos de iniciação para serem apresentadas e para fazerem parte daquele grupo para o resto da sua vida. Então vamos conhecer alguns ritos de iniciação? Ritos de iniciação no catolicismo. No catolicismo, há sacramentos que juntos confirmam que aquela pessoa é uma pessoa católica. Ela pertence àquela igreja. Então, por exemplo, o batismo é um dos primeiros ritos, né? O rito de iniciação para o pertencimento dessa pessoa naquela religião. Às vezes, no primeiro ano de vida, o sacerdote, ele leva, né, faz um convite, a família vai, os familiares, os padrinhos, e eles vão à igreja. Lá ele faz o sinal da cruz sobre a criança, ele também unta o peito dessa criança com óleo e derrama uma água sagrada sobre a sua cabeça. Então esse é um rito que faz o início da caminhada dessa criança nessa religião. O segundo sacramento, aqui também nessa religião, é o da comunhão. Ele pode acontecer pela primeira vez por volta de 9, 10 anos por aí. É quando a criança participa simbolicamente da ceia do Senhor. Ela recebe o pão, que é a hóstia, o corpo de Cristo, e o vinho, que simboliza o sangue de Cristo. E também tem o terceiro sacramento, que é crisma, é a confirmação. Ela é celebrada pelo bispo para os adolescentes a partir de 14 anos. Então, são alguns ritos nessa religião. Vamos ver outras religiões, como que funciona? No islamismo, vamos ver. Bom, no islamismo, para os muçulmanos, a palavra de Deus deve ser a primeira coisa a ser ouvida por alguém. Após o nascimento, o pai deve dizer no ouvido do bebê o azan. O que é isso? É uma recitação com os fundamentos da religião, como a crença em um único Deus.
Então, a primeira coisa que o bebezinho ouve ao nascer são as palavras que o pai fala, recitando para ele o azan, recitando para ele, olha, Deus é único, né? Palavras de amor. Na primeira semana, o cabelo do bebê deve ser raspado e o valor correspondente ao peso daquele cabelo, em prata, deve ser dado aos pobres. Então, é um tipo de doação que as pessoas fazem nessa religião. O nome também deve ser escolhido durante a cerimônia. Nessa ocasião, muitas famílias realizam uma ceia, uma celebração e inclui uma refeição que tem o carneiro como prato principal, simbolizando os animais que Abraão sacrificou no lugar de seu filho Isaque, de acordo com a história relatada no Primeiro Testamento. Então, é um tipo de festa, mas que tem todo um significado. Cada parte daquela festa tem um significado. No protestantismo, por exemplo, para os protestantes, a iniciação se dá a partir do batismo. Entre as várias igrejas batistas, luteranas, presbiterianas, pentecostais ou neopentecostais, há diferenças em relação à idade com que a pessoa vai ser batizada. A criança, a partir de 9 ou 10 anos, ou o adulto, passa por uma cerimônia em que é imerso completamente na água. Durante o ritual, o crente deve responder a perguntas do pastor. As cerimônias protestantes procuram seguir o ritual de modo semelhante ao batismo de Jesus Cristo, realizado no Rio Jordão, como conta no Segundo Testamento. Na Igreja Batista, a pessoa só é batizada quando manifestar a sua vontade. Então, é um batismo que eles vão dar aquele mergulho na água mesmo. E esse mergulho representa, então, um nascer para uma vida nova numa comunidade. E os testemunhos de Jeová? Os testemunhos de Jeová estudam por bastante tempo até poderem ser batizados, normalmente já adolescentes ou adultos. Passa-se por um período de troca de conhecimentos, de disseminação da palavra da religião e também orientação. Aí tem um coordenador, que ele coordena aquele grupo de anciãos ali da congregação, e ele fala que deseja ser batizado. Outros anciãos vão fazer perguntas, e aí, sobre os ensinos bíblicos, ele vai tentar responder. Se ele estiver habilitado, então eles vão permitir o batismo. Na cerimônia, a pessoa também é totalmente mergulhada na água. É interessante, né? E na Umbanda, como que é esse rito de iniciação? Bom, a criança que nasce de pais umbandistas deve receber o nome no dia do batismo, em uma cerimônia celebrada pelo pai de santo ou pela mãe de santo, lá no terreiro. Terreiro é o lugar onde eles se reúnem para fazer essa celebração. Vestido de branco, o responsável pelo terreiro batiza com óleo e sal preparados e olha só que curioso, água da fonte ou da cachoeira. Muito simbólico isso, né? A vida mesmo, né? Ele abençoa a criança e oferece a sua proteção. A iniciação, de fato, só pode acontecer na fase adulta, quando a pessoa manifesta a vontade de seguir a sua religião. Todos devem se vestir de branco e o clima é de seriedade e de respeito aos babalorixás e ialorixás. É bem bonito isso, né? Eu gostei muito desse rito. E os ritos de iniciação no candomblé? Vamos ver como que funcionam? Os membros do candomblé devem louvar seu orixá. E isso só é possível depois da iniciação, depois que eles ficam adultos, né? Mas já pequenininhos, eles começam a ter uma ligação com essa religião. Como que é? No 7º dia de vida para as meninas, 8º dia de vida para os gêmeos ou 9º dia de vida para os meninos, é realizada a Icomojadê. Isso significa dia de dar o nome. Essa cerimônia em que o bebê recebe um nome religioso africano e em que o pai de santo é consultado para indicar qual é o orixá da criança. É uma cerimônia belíssima. Uma mulher joga água por todos os lados enquanto reza em voz alta e é escolhido um casal para serem padrinhos do bebê. O pai de santo é consultado para saber qual é o orixá dessa criança. Ele recebe um nome africano e também é banhado com o quê? Óleos, mel, olha só, e outros líquidos.
O fiel, se for adulto, passa por um longo período de isolamento e é submetido a ritos de purificação, de fixação do orixá, de sacrifício e de festa. Somente então a pessoa é apresentada à comunidade. Todos os membros do candomblé devem louvar seu orixá e essa louvação só pode acontecer depois da iniciação. E os ritos de iniciação para os povos indígenas? Então eu escolhi hoje os povos Guarani. Eles prestam tanta importância para esse nome, para esse momento do batismo, né? Porque para eles a pessoa não se chama fulano, fulana, não. Ele é aquele nome. Então, esse processo de batismo, de dar o nome para a criança, é muito sagrado. Significa para eles um batismo da semente. Olha, semente é alguém que vai nascer ali, né? Então é um período amplamente significativo e todas as comunidades esperam por esse momento, em que xamãs vêm, eles observam ali aquela criança e veem se ela já pode receber aquele nome. Essa cerimônia ela só é realizada 2 vezes ao ano. Então as crianças elas podem esperar mais tempo para receber o nome. E esse batismo ele é acompanhado de quê? Do jeito de ver, da cosmovisão dessa comunidade, desse grupo Guarani. E ajuda a marcar a presença do sagrado nesse dia a dia dessa comunidade. Olha como que é esse ritual, gente. Eles colhem galhos da árvore de erva mate, para depois eles amarrarem esses galhinhos numa casa que chama casa de rezas. Aí durante toda a noite, esses raminhos de plantas, eles são consagrados, eles são abençoados pelos rezadores da comunidade. E no dia seguinte, eles pegam esses raminhos, eles trituram, bem trituradinho, vira uma farinha. E aí vira essa farinha de erva mate, que é colocada em cuias e é entregue para os donos, para aqueles pais, né? Por que essa cerimônia para eles é tão importante? Porque ali há descoberta e revelação de acontecimentos futuros, gente. É um clima de fé e de esperança. Então, alguma coisa se revela, quem é essa pessoa, o que ela vai fazer de bom, o que ela vai trazer de bom para essa comunidade. Marcar esta passagem com o batismo tem grande sentido para a comunidade. Cada palavra é única e sagrada. Olha isso, gente. Não há palavras ao vento. Ou seja, todas as vezes que as pessoas falam, alguma coisa boa elas ensinam. A palavra e a vida são unidas. Nossa, a gente deveria aprender mais com os povos indígenas, né? A palavra e a vida, não há palavras ao vento aqui. A comunicação divina e a educação tornam-se igualmente relevantes, pois a divindade se faz viva em cada Guarani, ela se encarna em cada criança e ela se faz verbo. Olha que lindo isso, hein? Falar é um momento de grande festividade e muito importante, pois as divindades se apresentam através de cada criança. Então, o que elas falam é mensagem também, né, divina. O nome é a alma que liberta a força do coração da criança, como semente que brota. Que lindo isso, gente. Olha só, por isso que eles falam lá, né, que não há palavras ao vento. O nome é a alma que liberta a força do coração.